Você já ouviu falar de um jumentinho que falou com um homem de verdade? Parece história inventada, né? Mas não é. Essa história aconteceu de verdade e está escrita na Bíblia, no livro de Números. Capítulo 22. Era uma vez um homem chamado Balaão, que ficou famoso porque quando ele falava algo, acontecia. Se ele abençoava uma pessoa, tudo ia bem. Mas se ele amaldiçoava alguém, coisas ruins aconteciam. E sabe o que é mais impressionante nessa história? Deus usou um jumentinho. Isso mesmo, um animal simples, como um menos para impedir um erro e ensinar uma lição importante. E não foi de qualquer jeito. O jumentinho falou com voz de gente. Jesus e a ovelhinha. Tudo começou quando o povo de Israel estava viajando pelo deserto. Deus os estava protegendo e guiando até uma terra muito especial. Por onde passavam, venciam as lutas porque o Senhor estava com eles. Mas um rei chamado Balaque, que governava a terra de Moabe, ficou com muito medo. Ele viu aquele povo acampado e achou que eles iam invadir tudo. Então, o rei pensou: preciso de alguém poderoso com palavras para me ajudar. E mandou chamar Balaão para tentar fazer algo errado com o povo de Deus. Mas o que o rei não sabia era que ninguém pode amaldiçoar quem Deus já abençoou. E nessa aventura, até um jumento vai mostrar que quando Deus quer falar, ninguém consegue impedir. O povo de Israel estava caminhando pelo deserto. Eles tinham saído do Egito e estavam a caminho da terra que Deus tinha prometido. Eles andavam de dia, acampavam à noite, e Deus sempre cuidava de tudo. Um dia, eles chegaram perto de um lugar chamado Moabe, e foi aí que começou um grande problema. O rei daquela terra se chamava Balaque. Quando Balaque olhou e viu aquele monte de gente se aproximando, ele ficou muito assustado. Esse povo é enorme, eles vão tomar tudo o que temos, gritou o rei para seus conselheiros. O coração dele ficou cheio de medo e desespero. Mas ao invés de conversar com Deus ou tentar fazer amizade com o povo de Israel, o rei teve uma ideia errada. Ele mandou mensageiros até um homem que morava bem longe. O nome dele era Balaão. Balaão era conhecido porque tinha um dom muito especial. Suas palavras tinham força, diziam que se ele amaldiçoasse alguém, coisas ruins aconteciam mesmo. Mas se ele abençoasse, tudo dava certo. Chamem Balaão, disse o rei. Digam a ele que quero que amaldiçoe esse povo. Balaque, rei de Moabe, está pedindo sua ajuda. Ele quer que você amaldiçoe um povo que está se aproximando. Eles são muitos, e ele está com medo. Balaão ouviu tudo com atenção, mas não respondeu de imediato. Fiquem aqui esta noite, disse Balaão. Eu vou orar e perguntar ao Senhor o que devo fazer. Naquela noite, Deus falou com Balaão, e foi bem claro: não vá com esses homens. E não amaldiçoe aquele povo, porque ele é abençoado. No dia seguinte, Balaão foi até os mensageiros e disse: voltem para sua terra, o Senhor não me deixou ir com vocês. Os homens voltaram para Moabe e contaram tudo ao rei Balaque. Mas será que o rei ficou satisfeito com essa resposta? O rei Balaque não estava acostumado a ouvir não. E ele ainda queria muito que Balaão fizesse o que ele pediu. O rei Balaque não aceitou a resposta de Balaão. Mesmo sabendo que Deus tinha dito não, ele pensou: talvez Balaão mude de ideia se eu mandar presentes ainda melhores. Talvez, com mais riqueza, ele venha. Então o rei chamou outros mensageiros, mais importantes e mais ricos, e mandou muitos presentes de ouro e prata. Ele disse: voltem até Balaão e digam que, se ele vier, eu vou dar tudo o que ele quiser. Vou torná-lo um homem muito importante. E lá foram os mensageiros outra vez. Quando chegaram, disseram a Balaão: o rei Balaque pede de novo: por favor, venha. Ele prometeu dar tudo o que você desejar: honra, riquezas e tudo mais. Mas ele precisa que você amaldiçoe aquele povo. Balaão escutou tudo, mas respondeu com firmeza: mesmo que o rei me desse uma casa cheia de prata e ouro, eu não posso desobedecer a Deus. Naquela noite, Deus falou com Balaão outra vez. Só que desta vez, Deus permitiu que ele fosse, mas com uma condição muito séria: vá com os homens, mas fale apenas o que eu disser. Não diga nada diferente. Na manhã seguinte, Balaão se levantou bem cedo, selou seu jumentinho e partiu com os mensageiros. Ele parecia obediente, mas no coração dele, Deus viu que Balaão estava mais interessado nas riquezas do que em obedecer completamente. Então,
Deus mandou um anjo com uma espada para ficar no meio do caminho e impedir Balaão de seguir. Balaão não viu o anjo. Isso mesmo! O animalzinho que Balaão montava viu o anjo parado na frente da estrada, segurando uma espada bem grande. O jumentinho se assustou e saiu correndo para o campo, tentando escapar. Balaão ficou bravo. "O que você está fazendo?" gritou ele, e bateu no jumento. Mais à frente, o anjo apareceu de novo entre duas paredes. O jumentinho tentou se espremer para passar e acabou machucando o pé de Balaão na parede. "Argue!" gritou Balaão e bateu de novo no jumento. Pela terceira vez, o anjo apareceu. Agora não havia para onde correr. Um caminho estreito, sem saída. O jumentinho simplesmente parou e se deitou no chão. Mas então, aconteceu algo que ninguém esperava. O jumentinho abriu a boca e falou: "Por que você me bateu 3 vezes?" perguntou o jumentinho, com uma voz que Balaão entendeu. E sabe o que é mais curioso? Balaão respondeu como se fosse normal: "Porque você está zombando de mim. Se eu tivesse uma espada, eu te mataria." Mas o jumentinho continuou: "Eu sou seu jumento, aquele que você sempre montou. Já fiz isso com você antes?" Balaão pensou e disse: "Não." E foi nesse momento que Deus abriu os olhos de Balaão. E aí ele viu o anjo com a espada bem na frente dele. Balaão ficou com medo, caiu no chão e reconheceu que tinha errado. Você se lembra do que aconteceu no caminho? Balaão estava indo com os mensageiros do rei, montado em seu jumentinho, quando algo incrível aconteceu. O jumento viu um anjo com uma espada, mas Balaão não viu nada. E mesmo depois de bater no jumento 3 vezes, foi o próprio jumentinho que falou com Balaão. "Por que você me bateu 3 vezes?" perguntou o jumento. Balaão, irritado, respondeu: "Porque você está zombando de mim! Você me fez passar vergonha? Se eu tivesse uma espada, eu te mataria!" Mas o jumento continuou falando com calma: "Eu sou o mesmo jumento que sempre te carrega. Já fiz isso antes com você?" Balaão parou para pensar e teve que admitir: "Não, nunca fez isso." Foi então que algo maravilhoso e assustador aconteceu. Deus abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo de Deus, com uma espada desembainhada, brilhante, parado bem no meio do caminho, impedindo a passagem. Balaão ficou tão assustado que caiu com o rosto no chão, se ajoelhou e ficou em silêncio. O anjo olhou para Balaão e disse com voz firme: "Por que você bateu 3 vezes no seu jumento? Ele me viu e tentou te proteger. Se ele não tivesse parado, eu teria te ferido, mas teria deixado o jumento vivo." Balaão então entendeu tudo. Ele tinha sido cego, teimoso, e não percebeu que Deus estava tentando avisá-lo do perigo. "Eu pequei", disse Balaão. "Não sabia que o Senhor estava no caminho. Se quiser, eu volto para casa agora mesmo." Mas o anjo respondeu: "Vá com os homens, mas fale apenas o que Deus mandar. Nada mais." Balaão então seguiu viagem, com muito mais respeito por Deus, e também com uma grande lição em seu coração. O jumentinho, aquele animalzinho simples que ninguém esperava, foi um instrumento que Deus usou para salvar a vida de Balaão. Isso mostra que Deus pode usar qualquer coisa, ou qualquer pessoa, para nos proteger e nos ensinar. Menos até mesmo um jumento. E você? Já pensou em quantas vezes Deus usou algo simples para te ensinar alguma coisa? Às vezes é uma palavra da mamãe, um versículo, um desenho, ou até algo que parece pequeno, mas que traz uma mensagem do céu. Depois de ver o anjo de Deus com a espada, Balaão ficou assustado e arrependido. Ele entendeu que não podia fazer o que quisesse, nem ser levado pela vontade do rei ou pelas riquezas. O anjo de Deus deixou Balaão continuar, mas com uma condição muito clara: vá com eles, mas fale somente o que Deus mandar. E Balaão continuou sua viagem até a terra de Moabe, onde o rei Balaque estava esperando. Quando o rei viu Balaão chegando, ficou animado. "Até que enfim você veio. Eu posso te dar tudo o que quiser: riquezas, poder, honra. Mas primeiro, amaldiçoe esse povo que está aqui." Mas Balaão respondeu com seriedade: "Eu não posso fazer o que eu quero. Só posso dizer aquilo que Deus mandar." O rei não entendeu muito bem, mas levou Balaão para um lugar bem alto. De lá, dava para ver uma parte do povo de Israel acampado. O rei Balaque apontou com o dedo e disse: "Olha ali! Esse povo é perigoso! Me amaldiçoe eles agora!" Então Balaão se afastou, ficou sozinho e orou. Ele pediu a Deus que colocasse as palavras certas em sua boca. E sabe o que aconteceu? Quando Balaão abriu a boca,
Ele não amaldiçoou. Ele abençoou o povo, sim. Ele disse que o povo de Israel era forte, numeroso, abençoado por Deus, que ninguém poderia vencer um povo que o próprio Senhor protegia. O rei Balaque ficou furioso. O que você está fazendo? Eu te chamei para amaldiçoar e você está abençoando? Mas Balaão respondeu: eu já disse, só posso falar o que Deus me manda dizer. O rei não desistiu. Levou Balaão para outro lugar, de onde dava para ver outra parte do acampamento. E de novo, pediu: agora sim, daqui dá certo. Amaldiçoe esse povo. Balaão orou de novo, e mais uma vez, quando abriu a boca, abençoou o povo de Israel. O rei já estava quase explodindo de raiva, mas ainda tentou uma terceira vez. Levou Balaão a outro lugar e disse: só mais uma chance. Agora amaldiçoe esse povo, por favor. Balaão fez como antes. Orou, buscou a Deus. E de novo, abençoou. Disse que o povo de Israel era especial, separado por Deus, e que o Senhor os guiava como um pastor cuida de suas ovelhas. Depois disso, o rei Balaque gritou: eu ia te recompensar, mas agora você me fez perder tudo. Mas Balaão não ficou com medo. Ele respondeu com coragem: mesmo que você me desse um palácio cheio de ouro, eu só falaria o que Deus mandar. Depois de tudo o que aconteceu, Balaão chegou ao fim da sua missão. Ele tinha sido chamado pelo rei Balaque para amaldiçoar o povo de Israel. Mas em vez disso, Balaão abençoou o povo 3 vezes, porque só podia dizer aquilo que Deus mandava. O rei ficou bravo, muito bravo. Ele gritou com Balaão, reclamou e disse que não ia mais dar os presentes que tinha prometido. Mas Balaão não se importou. Ele agora sabia que obedecer a Deus era muito mais importante do que ganhar riquezas ou agradar os outros. Mas o que Balaão nunca poderia esquecer era do jumentinho. Aquele jumento simples que ele sempre usava para viajar tinha sido o primeiro a ver o anjo com a espada. O jumentinho salvou a vida de Balaão. Ele parou quando viu o perigo, mesmo sendo maltratado, mesmo levando bronca, mesmo apanhando. Ele tentou proteger seu dono. E quando Balaão não entendeu nada, Deus fez o jumentinho falar. Essa foi a maneira que Deus usou para abrir os olhos de Balaão. E o que essa história ensina pra gente? Que Deus fala de muitas formas. Ele pode usar um pastor, uma mãe, um professor, uma história, uma música, um desenho e até um animal, como o jumentinho. O mais importante é ter um coração que quer ouvir a voz de Deus. Às vezes a gente se confunde, quer agradar os outros, quer ganhar coisas, quer ser importante, mas o melhor caminho é sempre obedecer ao Senhor. O jumentinho, que ninguém imaginava que pudesse fazer algo tão especial, foi usado por Deus para mostrar a verdade. Porque Deus não olha se a pessoa é famosa, grande ou forte. Ele olha o coração. E quem ouve com atenção pode perceber que Deus está falando o tempo todo.